Marçal, Charles Peter aqui. Eu estive aqui semana passada e você foi bem incisivo comigo, dizendo que eu era muito religioso. E da semana passada para cá, houve uma grande mudança. Primeiramente que as pessoas que me viram, por eu ter postado o vídeo, me procuraram. E coisas que aconteciam comigo antes estão acontecendo agora porque você conseguiu desbloquear essa religiosidade. Mas a pergunta é, qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Que eu achei que eu era muito espiritual. Não, mas você também é. Uns 2% e 98% religioso. Certo. Tem que ter pelo menos 1% de espiritual para você ter uma realidade para suportar a religiosidade. Senão ela é insuportável. É tipo morar no inferno. Você morar no inferno e ver um túnel com a luz no final é a sua parte espiritual, entende? É o que sustenta você lá no inferno quando você quer. Cara, ser espiritual aponta para a liberdade. Você ir direto no trono. O Senhor falar no seu coração. E muitas vezes o Senhor, Ele muda a direção dos mares. E a Bíblia fala que quem é guiado pelo Espírito é como um vento. E sopra para onde quer. E não uma rotina, uma competência que eu tenho que ter uma vida inteira. Deus mandar fazer, vai ter que fazer. Por exemplo, o Paulo nunca foi pastor. Paulo não foi padre. Paulo também não foi papa. O Senhor mandou ele fazer algo que era diferente daquilo que os apóstolos estavam fazendo. Ele é tão diferente que Gálatas, no livro de Gálatas, ele fala o seguinte. Ele fala assim, eu, apóstolo Paulo, não por meio de homens, mas por meio de Jesus Cristo. Ele está falando que o selo, a unção que ele recebeu não foi de uma assembleia, de uma reunião de homens que colocaram a mão sobre ele. Foi de uma experiência que ele teve direto. Um cara espiritual, que essa última geração, esses trabalhadores da última hora, eles vão levantar empreendedores. Empreendedores vão para um combate numa atividade que nunca foram deles. Nunca foi. Só que acontece, esses Paulos, que eu chamo de 14º, o 14º discípulo é o discípulo mais perigoso que existe. Você está vendo um aqui falando. Os 12, entre os 12 tem um que é traíra, sempre. Sempre, é 12 alvos. Todo mundo em volta, você forma gente, você vai ter um idiota lá no meio. E faz parte também, né, para cumprir o propósito. O traidor, até ele ajuda. Ele ajuda, só para você entender. Depois que o 12º que enforca lá vendendo Jesus e com aquela loucura dele, e tinha muita escassez envolvida e miséria na cabeça dele, porque ele não aceitava a mulher derramar um perfume para lavar o pé de Jesus, mas ele estava querendo roubar o dinheiro. Depois entra nessa conversa. Tiago era o cara que ficava com a bolsa, né, que Jesus tinha o tesoureiro, e ele faz a tesouraria para a mão do ladrão para revelar o coração dele. É incrível a sabedoria de Jesus. Depois do 12º, quando ele falha, o Matias é tirado na sorte, o 13º. E o 13º ninguém fala, não fez nada, porque foi tirado na sorte, não foi para lá nem para cá. Entra o 14º em jogo. O 14º é que esses apóstolos, eles ficaram um pouquinho religiosos e querendo fazer o que não era para fazer. Que era o quê? Ao invés de entender a palavra no grego, que é eclesia ou eclésia, que é chamados para fora, eles começaram a criar ambientes para colocar as pessoas dentro e proteger as pessoas, ao invés de preparar as pessoas e lançar elas no mundo. Jesus, quando encontrou 70 discípulos, ele não falou, vem, anda comigo aqui que eu vou treinar vocês. Negativo, vai 2 para um lado, de 2 em 2. 35 grupos, cada um para a direção e vaza. Imagina a cara dos caras, mano, você é Jesus, eu quero ficar com você. Não, amigo, vocês podem ir vazando, cada um para um lado. De 2 em 2. Se desanimar, ó o rolê do network. Se desanimar, você levanta. Ou desanimar, você levanta. Fechou? É assim que funciona. Sai fora. Treinou os caras e mandou os caras. Teve um lunático que foi curado. E do nada que ele foi curado, ao invés de agregar no movimento de Jesus, Jesus fala assim para ele, vai embora agora para Decápolis, vai pregar para todo mundo. Um religioso não admite aquele tipo de coisa. Você não está pronto, você era um idiota até agorinha, você tinha demônio, você tem que entrar na nossa esteira de treinamento, você tem que ser poderoso. Ó Jesus, vaza para a sua missão. 70 de um lado, cada um para um lado, mandando cada um para um rolê. Aí o 14º discípulo é o cara que veio sem religiosidade, era o cara que era perseguidor, e é o cara que é transformado porque ele não precisou de acesso humano. Ele encontra pessoalmente, e 75% do Novo Testamento foi escrito por ele. Quando você vê ele com Pedro, os dois brigam, está registrado no Novo Testamento, que se você conhece da Bíblia, você sabe do que eu estou falando. E aí esse 14º discípulo provoca a devastação.
Eu adoro ler uma frase que está escrita assim: Paulo, estive com os apóstolos e nada tive de proveito com eles. Eu acho maravilhoso. Mas por quê? Porque ele está combatendo a religiosidade dos caras. Eles ficaram medrosos, conhecendo o Rei da Glória, pegaram o que é a eclesia, que é chamado para fora, internalizou todo mundo dentro, e 2000 anos o povo ainda está com essa conversa até hoje. Uma loucura. Eu jurei na minha alma que eu não ia tocar nesses assuntos mais publicamente. Mas minha alma não faz negócio com o meu cérebro. Três coisas aconteceram, Fábio. 3 coisas aconteceram quando houve esse desbloqueio. Aí conta, conta nos stories. Pode falar seu Instagram, porque tem religioso demais. Você ainda fede esse negócio, pra você saber. É energia. Mas mudou. Não, mudou, mas pra você saber, não mudou, não. O processo de desreligiosidade é terrível. Você quer saber o que é? Imagina pintar uma cidade de azul. Os meio-fios, as plantas, os telhados, os canos, tudo de azul. Pensa 50 mil aviões passando numa cidade e pintando ela inteira de azul. Aí eu chego... Fala, ó, se você bater isso aqui na calçada, limpa. Aí eu vou limpar a calçada, você volta a ver a calçada do jeito que era. Aí você fala, ah, desbloqueei. Não, desbloqueei não, você viu que tem jeito. Agora calma. Você precisa lavar a cidade inteira, lavar as plantas, lavar tudo, sem matar as plantas. Então, tirar a religiosidade de um cérebro por muitos anos é como limpar uma cidade inteira que 50 mil aviões pintaram de azul. Essa é a analogia, agora eu vou falar a realidade. Você abre o tampo da sua cabeça e afunda 86 bilhões de neurônios numa lata de tinta azul. E agora tem que tirar com cotonete levemente para não ferrar com sua cabeça. Só para não desanimar o senhor. Eu estou nesse processo de modificação desse negócio há 9 anos. Eu ainda continuo religioso, porque essa praga é terrível. E várias vezes eu estou com um comportamento, eu falo, isso é religiosidade. Fique em paz, você já chegou agora. Beleza. Tá? E vou chegar lá. Não, lógico que você vai. É só continuar lavando.